a respeito da licença maternidade para funcionários públicos. O que a senhora poderia falar a respeito desse assunto? Bom, eu acho... Bom, nós tocamos num assunto extremamente interessante, porque maternidade e paternidade tem que existir, né? Então, com esse projeto, a gente está aumentando o prazo para haver a possibilidade do afastamento do servidor, nesse caso, e mais do que isso, relembrando a figura paterna também. Não é possível só maternidade, não é uma carreira solo, né? Uhum. E, por outro lado, também, ele se refere à adoção. Todas as pessoas que têm a experiência de adoção, e eu tenho essa experiência, sabem que é uma situação que é análoga, é a mesma de você ser pai ou mãe biológicos, né? Então, você, ao fazer esse projeto, que tem que parecer o contrário, mas a gente está fazendo a derrubada, propondo isso, e há um consenso entre os vereadores, independentemente do teor e do conteúdo de determinado projeto, os vereadores sempre derrubam pareceres contrários para haver a discussão daquele tema. E nesse caso também não será diferente, para a gente poder discutir, aperfeiçoar e depois votar, indo ao prefeito, que cabe a ele a sanção ou o veto ao projeto. Então, eu penso que será uma grande contribuição à aprovação desse projeto, porque vai atingir algo, vou usar uma palavra forte, quase que sagrado na vida das pessoas, que é a paternidade, que é também a maternidade, porque o pai acaba sendo o grande assessor, o grande ator, junto com a mãe, dessa maravilhosa aventura de ser pai e mãe, né? Então, é sobre isso que esse projeto se propõe fazer. Legal. Ainda falando sobre o trabalho lá no Parlamento Santista, na Câmara, a senhora, apesar de ser a vereadora mais votada da última eleição, né? São mais de 8.000 votos. Né? Mas na anterior teve 22. Exatamente. Então, ainda assim, apesar do número expressivo, mesmo sendo de oposição, a oposição lá na Câmara de Santos, minoria, são 3 vereadores, né? Você e mais 2, fazem oposição ao governo, a base é bem maior. Como que é o trabalho da oposição? Da oposição, assim, enfrentando a máquina, né? O executivo. Eu digo enfrentamento, não é bem enfrentamento, mas tendo contrapor essa situação, né? Olha, eu acho que há situações, embora haja um senso comum do papel do vereador, da vereadora, há protagonismos diferentes, né? Eu sou a única desses 21 que já fui prefeita. Eu não posso ter um comportamento vulgar ou grosseiro. Eu tenho que saber como fazer uma oposição e, na medida do possível, fazer, se existe essa expressão, uma oposição propositiva. Quer dizer, eu falo para o prefeito assim, através das discussões. Não pode ser assim, mas poderia ser assim ou assim. Ele aceita ou não. E eu penso que o papel da oposição, muitas vezes, eu vejo que pessoas da base do prefeito, pelo motivo que for, ou por uma convicção, ou porque tenta apresentar dificuldades para garantir facilidades, não quero entrar aqui nesse mérito, muitas vezes pessoas da base, da chamada base do prefeito Rogério Santos, acabam fazendo um papel mais, qual é a palavra que eu uso, forte, às vezes até grosseiro. De qualquer maneira, nós estamos lá. Qual é a minha condução pessoal? Eu faço algo que eu entendo simples. Aquilo que eu acho correto, eu apoio, independentemente de ser oposição. Como eu não vou apoiar medidas de enfrentamento contra a violência doméstica, mais escolas para as crianças, mais remédios nas políticas, há questões que elas são estão absolutamente acima do bem e do mal, elas têm que ser ponto final, não pode haver oposição. Há outras, evidentemente, agora que a gente tem que se colocar. Mas eu tenho uma posição diferenciada.
seja pela faixa etária, seja pelo tempo de mandatos. O meu primeiro mandato foi em 1982, então nós estamos há quanto tempo? Mais de 40 anos. 41, né? Fundei o PT junto com o Lula 2 anos antes, em 1980, e o meu papel é um pouco ser uma espécie de grila falante no feminino. É dizer, olha, minha gente, eu tenho essa experiência, pode ser que ela não esteja adequada para esse momento, mas que tal se não for assim, mas for assim? E eu costumo ser respeitada e, pelo menos, os vereadores levarem em consideração aquela proposta que está sendo colocada. Não posso me queixar. É uma Câmara bastante razoável e eu acho que a gente vai ainda elevar os nossos trabalhos. Até porque o ano que vem é ano de eleição novamente, né? E agora começa uma certa corrida para mostrar mais trabalho, Sim. que é natural, mas de qualquer maneira a gente está aí para o que deve é trabalhar pela cidade de Santos, que é para o que nós somos votados e eleitos. Com certeza. Já que a gente falou de base, oposição, como é que você vê o trabalho do prefeito Rogério Santos nesse biênio, né? Metade do biênio já, 2 anos e meio. 2 anos e meio agora, não é isso? Então, eu tenho uma relação particular com o prefeito, porque nós fizemos pós-graduação na Unisantos em saúde coletiva. Ele é dentista, né? Eu sou pedagoga, mas funilamos. E a gente teve 2 ou 3 anos, de pelo menos 2 vezes por semana, termos um contato. Então, eu tenho uma outra relação que tanto ele como eu não confundimos na relação política, né? Por acaso, eu estive com ele esta semana e a gente conversou sobre algumas situações e ele está de viagem marcada, vai haver eu não sei exatamente o nome do encontro, mas com o Papa Francisco, e ele parece que é um convite para 40 prefeitos em nível mundial. Eu estava conversando com ele sobre situações da cidade, e eu acho que ainda, pelo fato, não sei, uma hipótese que eu tenho, pelo fato do Rogério ser de um grupo político que está aí há algum tempo, né? Já está caminhando para 12 anos, 8 do Paulo Alexandre e os 4 do Rogério, mas o João Paulo Papa, ele era do MDB quando virou prefeito, mas depois ele foi para o PSDB. Não sei se eu posso contar ou não, mas de qualquer maneira é o mesmo grupo político, que tem acertos, porque senão não estaria sendo eleito, mas também tem erros. E eu acho que a gente está aí para apontar, do nosso ponto de vista, a gente também pode não estar certo, essas questões. De qualquer maneira, quem conhece o prefeito sabe que ele é muito boa pessoa. Agora, ele tem os 8 anos do Paulo Alexandre, não é fácil, ele sempre foi um assessor de retaguarda, desde a época do Paulo Barbosa pai, e eu acho que ele tem também que se desenvolver nesse grupo, porque ele é uma outra pessoa, mas ele é do mesmo grupo, com a mesma visão política. Então isso tem facilidades, mas também tem dificuldades. Mas acho que, na média, está indo. Voltando ao assunto do parlamento, a cidade de Santos tem 54% de mulheres. Sim. E a Câmara temos 21 vereadores, sendo que só apenas 3 são mulheres. Como é que você vê isso? Uma visão não apenas de Santos, mas no país inteiro, né? Desse jeito, infelizmente. Eu diria que, talvez com exceção, do que eu me lembro agora, eu posso estar enganada, a Espanha é que tem uma lei que determina que os parlamentos e as estruturas administrativas públicas tenham pelo menos 50% de presença das mulheres. Mas eu acho que algumas situações, elas não podem ser impostas apenas por leis. Você tem que ter uma cultura, você tem que ter uma determinação. Vocês precisam vir para casa, fazer comida, arrumar a cama, para a gente poder, eu digo, ir para o discurso da rua, abrir a porta e nós mulheres dizendo, eu não posso falar de mim. Eu estou na vida pública desde 1982. Como eu disse, fundei o PT em 1980. Meu pai foi vereador em Santos por 4 mandatos, foi presidente da Câmara, foi cassado em 64, João Inácio de Souza, o Joãozinho do Instituto,
E minha mãe foi para o lugar dele e também foi vereador. Então eu brinco que lá em casa é monarquia, né? Eu sou filha única, foi o pai, foi a mãe e eu. Mas de qualquer maneira, a política hoje é feita de uma outra maneira. A entrada da internet no cenário da informação mudou completamente a correlação de poderes e também a própria relação em si. Então, eu acho que nós estamos ainda no processo. Para as mulheres ainda fica a gravidez, a amamentação. Vocês ainda não chegaram a fazer esta tarefa, quem sabe? Mas, de qualquer maneira, é uma ação que se dá ao tempo e ainda é uma função que exige da mulher, principalmente nos primeiros anos da criança, por causa da amamentação, por causa também da gravidez, aquele corpo que foi gerado ficou dentro do corpo da mulher. Isso é uma relação muito diferenciada em relação a vocês homens, né? Mas nós estamos galgando espaço, mas a gente não conseguirá fazer bem esse papel se vocês não vierem nos complementar. Eu não acho que vocês tenham que nos substituir. Há questões que são absolutamente femininas e como também há questões que são absolutamente masculinas. Mas se a gente puder integrar esses papéis sociais, a sociedade vai lucrar, nossos filhos vão lucrar e nós também estaremos acrescidos enquanto seres humanos. O que você vê daquela Santos que você governou lá no final dos anos 80, começando nos anos 90, para Santos dos anos 2000? O que houve de evolução? Assim, o que tu vê assim, de diferente? Assim? Primeiro de tudo, a retirada dos bondes, né? Isso é verdade. A gente tem que lembrar. E também a entrada na internet, que eu já citei, e um outro perfil ideológico e social. Você, naquela época, não tinha, já tinha, mas não tinha o número de prédios na orla da praia, que acaba sendo um certo objeto de consumo das pessoas que moram na cidade, morar em frente ao mar, né? Classe média, média e média alta. Então, a cidade tem 420 mil habitantes, em números redondos, por aí, e ela lidera um polo de 9 cidades da Baixada Santista. É a mais expressiva, é fácil de explicar, temos o Porto aí, mas o Porto não é o mesmo, é outra diferença. A tecnologia acabou exterminando, a palavra é forte, mas é a correta, algumas profissões. Por exemplo, não tem mais ensacador, você não tem mais homem segurando sacos de 60 anos, nem é para ter. E o estivador, para quem não sabe, o portuário é aquele que trabalha no cais, em terra. E o estivador é aquele que trabalha dentro do navio. Então, você tem algumas profissões na orla do cais que não existem mais. Eu citei ensacador, estivador, pode ser aquelas que trabalham com força bruta, né? Agora você tem portenho, você tem guindaste, você tem gruas, você tem uma série de estrutura física para fazer a manutenção do porto e também aperfeiçoar algumas situações. E tanto que, ainda recentemente, dias atrás, o ministro Márcio França entregou para a Prefeitura de Santos, através da figura do prefeito, o Armazém 4. Ali vai ser construído uma espécie de porto madeiro. Isso, se isso realmente conseguir se viabilizar, isso vai dar uma outra realidade para aquele entorno da praça. Não é a Rui Barbosa, a Barão do Rio Branco, ali em torno do Banco do Brasil, da Igreja do Carmo, que aliás está precisando de uma pintura, atenção responsáveis, e a gente pode ter um entorno semelhante ao Porto Madeiro e também a possibilidade de, nos armazéns próximos, ter uma escola profissionalizante. E uma interessante, hoje quando eu estava esperando a condução me pegar na porta da minha casa, um vizinho passou e pediu para mim, para eu falar com a secretária de Educação,
sobre a possibilidade de fazer uma escola profissionalizante para pescadores. Não é a secretária, porque as nossas escolas não têm esta finalidade, Sim. mas eu quero falar com ela sobre onde seria. No Museu de Pesca, que é do Estado, mas que lida com... Então, eu achei muito interessante porque a gente pode, tem a Ilha de Ana, que é uma comunidade de pescadores, enfim, por aí vai. Então, eu estou falando tudo isso porque temos um belo trabalho a fazer e eu estou disposta a fazer com toda certeza. Eu vou quebrar a regra, só vou fazer só mais uma perguntinha. Como Já que quiser. você é da vanguarda do PT, como é que você está vendo esse começo de terceiro mandato do Lula? Eu acho que nesse começo, o Lula, hoje, por acaso, houve uma sinopse, um resumo, na Globo News exatamente, que é um pouco o diário oficial do Brasil, mostrando os países em que o Lula já esteve nesses 5 meses de mandato. Eu acho que o Lula tem essa obrigação, porque nos 4 anos do governo anterior, do governo Bolsonaro, nós tivemos uma decadência do nome e do protagonismo do Brasil em nível mundial. E o Lula está sendo, né, nós estamos conversando agora e ele está chegando no Japão, mesmo que o programa vá ao ar depois, ele terá ido ou foi fazer uma atividade no Japão, mas ele já esteve nos Estados Unidos, ele já esteve na China, ele já esteve, enfim. Eu acho que ele precisa fazer esse papel para levar, inclusive para a União Europeia e para outros países do mundo, o que é o Brasil, o que nós podemos. Um país que tem a maior floresta tropical do mundo não pode ficar quieto. Então, acho que ele faz bem, acho que, por acaso, também esses dias houve, em função da cassação do Dallagnol, que ele fazia aquele espectro, uma bolinha no meio, e setas mostrando questões acusando Lula, houve alguém que tenha feito uma tipo de paródia, mostrando todas as ações que o Lula tem feito o governo federal tem feito nesses 5 anos. E é muito interessante porque só o fato de ter equiparado o salário de homem e mulher na mesma função é uma coisa que é óbvia, mas por que não existe? Não é? São coisas óbvias e que precisam ser feitas. E outras atividades. Eu sou muito próxima do ministro Alexandre Padilha. Ele tem uma função nas atividades institucionais, ele é o ministro desse setor, muito interessante. E eu acho que ele tem olhos muito fortes, ele é do Estado de São Paulo, e ele é deputado federal pelo Estado de São Paulo, e está na função de ministro, e ele está prestando muita atenção aqui na nossa cidade, na nossa região. Ter esse porto, 33% de produto interno bruto, PIB, passa por aqui. E recebemos um tanto ou mais. Essa semana também, um terminal chinês se instalou aqui no nosso porto. E a China vem com tudo. Tudo indica que este fim de ano, o ano que vem, ela, se já está bombando, a expressão é essa, vai ainda aumentar a sua ação econômica e comercial em todo o mundo. Então, nós já estamos preparados para isso, já estamos nos preparando. Nada mais correto do que ter um terminal com atividades ligadas à China aqui no nosso porto. Mas, de qualquer maneira, é algo para a gente cuidar a cada dia, porque o porto é não só a nossa balança comercial, mas também a nossa entrada e saída para o mundo. Ainda continua sendo, mesmo que tenha diminuído, o maior gerenciador de trabalho na nossa cidade e na nossa região, e acho que Santos tem sempre um futuro muito bem delineado por causa da questão portuária, mas também por causa da importância econômica que desempenha na região, no Estado de São Paulo, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Perfeito, maravilha. Thelma, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigada eu. Valeu, obrigado.